pandemia, mas essa semana o negócio está brabo, né? Já tá um negócio... Eu fiquei sabendo hoje, eu não sei se é verdade, no Brasil da fake news, a gente tem que ficar desconfiando, mas disse que o filho do pastor Otacílio, né, que mora em Tracupá, disse que está entubado, né, em Salvador, se eu não me engano. Então, assim, orem por ele, não é? Ele está em Salvador, mas não está entubado, não. Eu soube na estante, de tarde. Não, não está entubado, não. Tá não? Pronto. Então, amém por isso. Mas que se recupere. E também quem não está bem, e essa está entubada, é Marina, né, que é a esposa do pastor Judásio. Vamos orar por ela também, né, que Marina ela tem pressão alta, tem problema de coração, tem diabetes, tem um bocado de coisinha assim, e ela está em Feira de Santana, no Clériston, e ela está entubada, e ontem eu fiquei sabendo que ela estava estável, mas a oxigenação está bem baixa, né? Então vamos orar por esses irmãos que estão nessa dificuldade aí, né? E que chegue logo a vacina, né? Eu, graças a Deus, tomei a minha, porque eu tenho esse problema da alergia, né? Da rinite, da sinusite. Estou aqui curtindo como é o nome que chama? Como você toma? A reação. A reação tá legal aqui, pegou legal o velhinho aqui. Mas glória a Deus por isso, irmão. No instante eu estava conversando com uma pessoa, ela falou eu tenho medo da vacina, é da reação. Eu falei, eu tomei a da gripe a primeira vez e teve reação, eu fiquei desse jeito e depois passou e todo ano eu tomo e estou aqui, firme e forte. Então isso é uma besteira a gente não tomar por causa da reação, porque toda vacina, para 90% das pessoas vai ter reação, porque o nosso corpo recebendo partes do vírus, né, para ele combater. Então eu estou aqui com o corpo todo quebrado, né, dá aquela fraqueza, né? Mas, graças a Deus, eu estou me preparando, já quero que a segunda dose chegue. Então, vamos orar, queridos, para a gente começar o nosso culto. Deus, muito obrigado por nós estarmos na Tua presença nesse instante. Obrigado pelos nossos irmãos que estão aqui nesta comunhão. Deus, que nós possamos compreender que aqui é a Tua casa, que nós estamos na igreja de Cristo, porque nós somos a Tua habitação. O Senhor está no nosso meio, por isso nós estamos em comunhão. Que nós possamos estar com os nossos ouvidos abertos, ó Deus, atentos à Tua palavra nesta noite, para que nós possamos viver a vida que Tu tens para nós. Que nós possamos a cada instante, Deus, compreender que a parte mais importante da nossa vida é estar contigo, é olhar a vida com os Teus olhos, é caminhar contigo na existência. Essa é a parte mais importante da vida. As outras coisas o Senhor acrescenta. Ó Pai, que nós possamos a cada dia nos colocar diante do Senhor, de forma íntima, de forma sincera, de forma profunda. Abençoe a Tua palavra nesta noite, através de Josué. Ó Deus amado, ilumina o Teu Filho, inspira o Teu Filho, para que ele seja instrumento do Senhor para as nossas vidas nesta noite. Abençoe a vida dele, Deus, a família dele. Ó Senhor, que ele possa cada dia se dedicar a Ti, como ele tem feito. Amado, Deus amado, abençoe todos aqueles que estão doentes nesse instante. Pai, o filho do pastor Otacílio, Marina e tantos outros, Deus, que estão enfermos, outros que estão na UTI, que estão entubados, outros que estão esperando vagas na UTI. Ó Deus, abençoe, Pai. Traz a nós a consciência, Pai, aqueles que estão brincando, negando, que a coisa não é brincadeira, Deus, e tem destruído vidas, famílias. Abençoe aqueles também que têm as suas enfermidades, que não são da Covid, Pai, mas que têm dificultado o tratamento por conta dessa pandemia. Abençoe aqueles que estão passando necessidades por conta de falta de emprego, de trabalho, ó Deus, porque o comércio fecha. Ó Deus, abençoe todos que sofrem nessa pandemia. Nós choramos agradecidos, Pai, a cada dia por Tua presença, no nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Hoje estamos aqui com Josué, os irmãos conhecem esse homem de Deus, não é? E Josué vai ser instrumento do Senhor nesta noite para falar aos nossos corações. Josué, com você a palavra. Deus te abençoe, meu filho. É sempre bom estar com você sabe disso.
Pois é, boa noite a todos, graça e paz, né? É um privilégio participar de uma live, né? Uma reunião como essa. E quanto tempo eu tenho aqui para falar, né? Até meia-noite. Nosso culto geralmente é até 9, a gente termina 10 para 9. Mas eu estou fora de casa, mas assim, fora da casa é onde eu convivo, né? Estou aqui no local onde tenho prestado serviço aqui com um rapaz, né? O Alcinei, na loja de informática, né? E estou aqui para trazer uma palavra juntamente com os irmãos, né? Compartilhar esse momento especial. Eu fico muito feliz, né, de poder participar. É a primeira vez que eu participo de uma reunião através do Zoom, e já participei em outras, mas somente ouvindo, né, os irmãos. E aqui eu vejo que tem uma família, né, que está aqui junto. Então, todos que estão aí, que eu talvez não conheça todos, mas um abraço a todos, né? E é um prazer fazer parte aqui desse momento especial. Se vocês estão aí com a Bíblia, né? Vamos para a nossa Bíblia. Vamos escolher aqui e vamos meditar em uma palavra nessa noite. Eu quero, como eu gosto bastante, eu sou assim bem uma pessoa que aprecio bastante o livro de Atos, né? O Atos dos Apóstolos. Eu gosto bastante porque nos demonstra muito, mas assim, aquele momento especial que o parece que o auge do Espírito Santo operava naquele momento e que a gente hoje já veja que continue essa ação do Espírito Santo sobre a igreja. E aí quando eu leio, né, eu fico imaginando cada cena, cada momento ali vivido pelos apóstolos e também não deixa da gente se emocionar bastante com as lutas, né, as perseveranças ali dos apóstolos naquela época, com a igreja que sofria aquela pressão. Hoje estamos vivendo um tempo também que a igreja sofre com as pressões, seja da parte do sistema e também, né, com algumas perseguições de forma bem camuflada, sutil, e que tem, de certa parte, tentado apagar a igreja. E a gente, como filhos de Deus, como participantes do reino de Deus, temos que estar com a nossa mente aberta e sempre procurando entender aonde está acontecendo essa perseguição, a forma de tentar apagar a ação do Espírito Santo sobre a igreja e sobre as nossas vidas, né? Então, Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo 42, fala sobre o momento especial da igreja e aonde a igreja estava vivendo um tempo, né, de sendo doutrinada, né, pelos apóstolos. E temos algo importante para aprender aqui nesse versículo. Apenas 3 versículos, né? O 42 até o 44, do capítulo 2 de Atos, que nos fala o seguinte: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Aqui a gente vê que o autor nos deixa muito ensino aqui que possamos aprender nos tempos de hoje, né? Eu quero perguntar aos irmãos se estão me ouvindo bem aí, né? Estão dando para ouvir bem? Pronto. Então, eu quero falar aqui sobre esse texto, na luz desse texto, sobre os efeitos da comunhão da igreja naquela época e que pode hoje, no nosso tempo presente, também se tornar também próspero e que pode produzir esses efeitos em nossos tempos atuais, né? E já observando, naquela época, os apóstolos, eles eram
uma pedra fundamental, era uma base fundamental na igreja, e que nos coloca, falando da doutrina, e aqui é onde a gente tem que observar direito sobre a questão da palavra doutrina, né, que às vezes as pessoas acabam colocando de uma forma errônea, achando que doutrinas são preceitos humanos, preceitos que um pastor, que um líder coloca como base, né, por uma ideia teológica ou filosófica, e não é. A doutrina explícita aqui era o ensino diretamente daquilo que o próprio Jesus Cristo passou para os apóstolos. Então, quando começamos falando e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, aí entra no partir do pão e nas orações. Então, primeiro, para a gente entender, perseverar na doutrina dos apóstolos, a igreja obedecia aos ensinos dos apóstolos segundo aos princípios ensinados por Jesus Cristo, que os apóstolos aprenderam de Jesus Cristo. Aonde os apóstolos ouviram de Jesus e esses eles transmitiam para a igreja. Não apenas uma ideia filosófica, não apenas uma ideia do coração dos próprios discípulos ou dos apóstolos, mas aquilo que eles aprenderam, assim como a gente encontra no texto que é lido bastante no momento da Santa Ceia, ali que fala da ceia do Senhor, né? Que fala que aquilo que Paulo volta a falar, né? O que ele aprendeu do Senhor, isto ele estava ensinando. Então, é essa a doutrina que os apóstolos estavam passando para a igreja. Então, aquilo que eles conviveram, né, no momento com Jesus, eles estavam passando para a igreja. Observe que Atos 4:33, né, o que é que o autor nos diz? Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição de Jesus. Está aqui uma base da doutrina dos apóstolos, que eles testemunhavam aquilo que eles viram ocularmente da vida de Jesus, principalmente da ressurreição. Era uma doutrina, era um ensino da ressurreição, provando que a ressurreição. Então, nesse texto, a gente encontra que o que mais os apóstolos faziam era testemunhar dos feitos que Jesus fazia e realizou. Então, é essa a base de doutrina dos apóstolos e que a igreja vivia esse ensino. E aí entra em todos eles havia abundante graça. A graça permanecia, né? Isso é, vivia tempos de bênção, de maravilha, algo que a igreja não merecia, mas estava chegando até eles por viver na doutrina dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos, mais uma vez, é aquilo que Jesus Cristo ensinou. E isso os apóstolos passavam para a igreja como doutrina. Principalmente a ressurreição, que começou, né, a ser apregoada como algo na vida do cristão. Acreditar, crer na ressurreição do Cristo e na nossa ressurreição no dia final. Então, quando se falamos de perseverar na doutrina dos apóstolos, falamos dos ensinos que Jesus ensinou aos seus apóstolos. A igreja era obediente no que era ensinado pelos seus líderes. Então, a igreja examinava aquilo que era ensinado pelos apóstolos e vivia aquilo. Para que isso se torne um efeito, se torne visível na igreja e que a igreja tenha crescimento espiritual, é necessário que a igreja observe, obedeça aquilo que está na doutrina dos apóstolos e aquilo que foi aprendido de Cristo para a vida da igreja. O problema maior hoje na igreja é que todos nós pensamos em um pensamento próprio. Mas, José, você vai falar do pensamento próprio. Não posso ter um pensamento próprio? Podemos, estamos livres para pensar, estamos livres para ideias, mas quando se falamos da vontade de Deus, se falamos da doutrina da igreja como base, Cristo como pedra fundamental da igreja, então aqui entra o pensamento de Deus, o pensamento de Cristo na vida da igreja. Então, quando a igreja deixa de pensar
os pensamentos da base de Cristo, que Cristo ensinou, a igreja começa a viver de uma forma totalmente desfocada e deixa de haver a comunhão, de haver o crescimento e o fortalecimento espiritual da igreja. Então, hoje a igreja ela sofre com como se tivesse com crise espiritual, por justamente ter um pensamento próprio que hoje submeter, viver uma submissão da vontade de Cristo, leva ao ridículo para muitos cristãos. Os cristãos não querem mais ser doutrinados de uma forma, isso é ensinado, né? Mudar aqui o termo para não ficar na nossa mente como algo rígido, né? Ou disciplinado, né? Mas a igreja ela precisa viver de forma disciplinada no conhecimento de Cristo. Observar de forma que haja o crescimento. E quando observamos por esse lado, aí entra o crescimento espiritual em cada um de nós. E aqui a gente observa que, primeiro, a observância da doutrina de Cristo através dos apóstolos. E, em seguida, a comunhão, isso é, no partir do pão. Interessante que, naquela época, isso foi algo maravilhoso na vida da igreja, porque a igreja vivia também um tempo de perseguição e tinha também, eu acredito que o problema de economia não era tão lá essas coisas, como hoje também temos no nosso país, problemas econômicos. E a igreja ela aprendeu a forma de compartilhar a vida, não dizendo financeiramente, mas no partir do pão, naquilo que era o essencial na vida de muitos e que a igreja precisa ainda observar nos tempos de hoje presentes. Então, todos compartilhavam do que tinha com os seus próprios irmãos em Cristo, criando entre si uma ligação, criando entre si o elo verdadeiro, né? O amor verdadeiro, a amizade e a humildade. Então, quando a igreja observa por esse lado, então quebra aqueles tabus, né, da prepotência, do orgulho, quando eu recebo algo do irmão, ou quando eu dou, né, quando eu sou um doador da minha parte para um irmão, e aquele irmão recebe com amor, e ainda que seja simples, o que for doado, isso quebra algo do coração do ser humano que acha que ele é dono da sua realidade e que ele pode, e só ele pode satisfazer os seus desejos, as suas vontades, né? Sua questão econômica. Não, eu estou bem economicamente, então não preciso de ninguém, não preciso. Eu tenho a minha vida na minha bolha, de forma social, vivida bem. Então, aqui, a forma de compartilhamento, o partir do pão, hoje, se pode, está levando para um lado que, aonde a igreja pode viver um momento especial, compartilhando de uma mesa, juntos, né? Aonde pode todos sentar e compartilhar de um momento especial, como um jantar especial dentro da igreja. Isso é um partir de pão. E quem sabe naquela noite ou naquele momento, seja um piquenique, seja um momento festivo, que a igreja organiza e compartilha do pão, né? Leve a um momento de comunhão, de uma boa conversa, né? De conhecer mais do irmão, conhecer algo do coração do irmão que talvez esteja passando por problema, e naquele momento há a solução. E às vezes a gente não tem essa comunhão, sentar na mesa com alguém e ali compartilhar de algo do nosso próprio interior. E a igreja, lá na época do Atos dos Apóstolos, eles viviam esse momento em que eles faziam o seu jantar especial, repartia pão. Eles foram além, num momento de êxtase, né, que a ponto de vender bens, né, e compartilhar com aqueles que não tinham. Então, a comunhão no partir do pão não só beneficiava ao lado dos necessitados, aqueles que tinham necessidade, mas era acrescentado mais almas ao reino de Deus. Interessante que aqui observo que quando há uma obra social que seja feita naquele local, chama a atenção de outros grupos.
de outras pessoas, de outras famílias, e leva aquela curiosidade de conhecer e as pessoas ver. Eu já presenciei, testemunhei momentos de pessoas que se tornaram famílias da igreja porque alguém fez uma doação especial ou um jantar especial na igreja e todos ali tiveram um momento de comunhão, oração, cantaram juntos, se alegraram, choraram e de repente alguém diz: não, a minha melhor família é essa daqui e eu vou ficar aqui. Então, algo simples. Então, às vezes, não é a necessidade de alguém que possamos estar suprindo, mas aquele momento pode acrescentar almas ao reino de Deus. Não somente à igreja, mas ao reino de Deus, porque ali se conhece verdadeiramente a presença de Deus na comunhão que todos tenham ali no momento. Né? A igreja estava sempre sem necessidade na época do passado, porque era suprido por cada um daqueles que viviam e que tinha essa sede de comunhão, de partir de pão. E aí a gente vê que Atos, no versículo 4, aliás, capítulo 4, versículo 34, também diz o seguinte: pois não havia entre eles necessitado algum, ou necessitados algum, porque todos os que possuíam terras ou casa vendiam e traziam os pés dos apóstolos. Aqui eles chegaram ao momento do extremo, né? A igreja, no passado, chegou nesse momento extremo de chegar a vender casas, vender terras, né? Propriedades que possuíam e entregavam nos pés dos apóstolos. Chegava ali e depositava aos pés dos apóstolos para suprir a necessidade de alguém ou de outras famílias. Então, eles chegaram no extremo por quê? Segundo alguns teólogos que eu já ouvi falar, que era porque os discípulos estavam em êxtase naquela esperança que Cristo estaria voltando em qualquer momento. Eles viviam como se Cristo estivesse chegando no outro dia. Assim como eles viram Cristo subir, eles imaginavam que a qualquer momento Cristo voltaria para levar a eles para o reino. Então, nesse sentido, eles se desprenderam dos seus bens, se desprenderam das suas propriedades e começaram a passar no êxtase a ponto de fazer isso. E que beneficiou a igreja no momento, mas depois poderia também ter problemas, né, com as famílias depois na falta, porque todos compartilharam e poderiam depois ter problema com necessidade. Mas a Bíblia diz que eles tiveram suas necessidades supridas naquele momento. E isso ficou como exemplo para que hoje a igreja também viva, não esse propósito de chegar e pegar seus bens e sair vendendo e doando para qualquer um que encontrar na esquina. Não é isso que a Bíblia nos ensina. Mas que os nossos bens, ele não pode ser o nosso olhar futuro, mas que tenhamos a nossa vida totalmente voltada para o reino de Deus e aquela comunhão entre irmãos. Então, para a gente entender nesses efeitos da nossa comunhão como igreja, primeiro, a perseverança na doutrina, no ensino dos apóstolos, isso segundo o que Jesus nos ensinou. Segundo, o partir do pão, isso, a comunhão, que eu deixei aqui de uma forma mais simplificada, como o meio em que vivemos e que possamos ter momentos especiais. Essa comunhão é compartilhar com o nosso irmão, não a questão pão físico, mas às vezes até um momento da conversa especial, eu abrir o coração para o irmão, num momento especial entre reunião. E a outra questão que encontramos nesse texto, que nos causa também o efeito na nossa comunhão, é a oração, a comunhão dos discípulos em oração. A igreja de Atos, ela viveu um tempo que a oração era uma chave de guerra para eles no momento. Esta é uma chave para se vencer. Por quê? Quando há comunhão na oração, a igreja vence os obstáculos, dificuldades e que vem contra ela. A igreja primitiva sempre estava vencendo porque estava unida na oração. Um exemplo também você encontra no próprio livro de Atos 12, 5, quando Pedro estava preso
né, preso, já tinha, naquele momento, Tiago, se eu não tivesse enganado, tinha sido morto a espada, e Pedro estava preso para também assim ser julgado no outro dia. Foi preso e ele foi encarcerado entre soldados, estava de uma forma tão segura na prisão que só um exército poderia chegar lá e retirar Pedro. Mas o exército que tinha estava em um templo, na casa de um irmão. Isso é um templo verdadeiro. Casa do irmão. Estamos cada quem em suas casas, né? Estamos no templo, né? Fazendo da nossa casa um templo verdadeiro. E o maior templo somos nós mesmos. Né? E ali se reuniram para oração. E aí o versículo 5, do capítulo 12 de Atos, diz que Pedro, pois estava guardado na prisão, né? Naquela prisão segura, com soldados ao seu lado, correntados, né? Mas a igreja orava com instância a Deus por ele. E aqui é onde aconteceu um dos maiores eventos que deixa a cidade impactada, deixa o rei, naquele momento, estremecido, por ele entender que prendeu um homem com soldados poderosos, acorrentou e, de repente, o cara está de volta no outro dia pregando na cidade. Quem foi esse que tirou? Então, a oração era uma chave para vencer as dificuldades. Era o único meio que a igreja primitiva tinha, oração. Quando não, eles tinham que enfrentar a espada, tinham que enfrentar os leões, tinham que enfrentar as arenas. E se não fosse oração? Se a oração, no momento, não fosse a chave de vencer, eles não tinham para quem apelar, a não ser para Deus e o Espírito Santo naquele tempo, porque o reino, né, o império, estava contra a igreja. E hoje, a gente não pode deixar de esquecer disso, que a igreja precisa, de toda forma, colocar a vida em comunhão de oração. Acabamos, aliás, começamos, né, esse momento de reunião orando por pessoas que estão, vamos dizer, que estão encarceradas, né, nos hospitais, pessoas que estão, talvez, amedrontadas em casa, não querem sair porque está com pânico, né? Estão deixando de fazer alguma necessidade que é essencial, uma atividade essencial por causa do pânico, né, do medo. E, às vezes, temos pessoas passando um momento difícil, né, nesse momento que estamos vivendo, justamente por ideias que foram implantadas na cabeça, ou pelas lutas do dia a dia mesmo, as lutas do dia a dia, que deixam essa pessoa totalmente presa, né? E a igreja, ela precisa levantar em oração, unir a comunhão, todos nós em oração, pedindo a Deus a misericórdia, para que muitos sejam libertos de prisões que estão vivendo no momento. E a chave de tudo isso é a oração na comunhão da igreja. Quando estamos nos templos juntos, é lá que a gente faz. Quando não podemos, nos nossos lares. Ou quando podemos reunir, como agora, nesse momento. É o momento de colocarmos a chave para abrir as portas, as correntes que prendem muita gente nessa situação que está vivendo hoje. Então, quando há comunhão entre a igreja de Cristo, aí vem os valores, né, que edificam a igreja. Porque você causa o efeito da edificação ligando a comunhão na doutrina, na oração e no partir do pão. Isso é, sentar, compartilhar, abrir o coração, né, participar de uma mesa com o irmão. Aí vem os efeitos para a nossa vida, para a edificação da igreja. Então, quando estamos reunidos, vivendo um momento de comunhão, aí vem valores que edificam a igreja, fazendo permanecer de pé em qualquer circunstância que vem contra ela. Se a igreja não estiver munida sobre a doutrina de Cristo, na comunhão e a oração, então ela é peça frágil no momento, quando vem a dificuldade. Então, a igreja pode acabar sendo enfraquecida. Mas a Bíblia nos diz que a igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, Cristo, sim.
Isso é verdade. Mas quando vivemos não de acordo com a Igreja de Cristo, essa igreja vai ruir, né? Vai cair. Então, primeiro, vamos montar os nossos alicerces na doutrina de Cristo, no partir do pão, vamos sentar na mesa com a reunião de soldados de Cristo e oração, colocar as armas em ação. E aí vem a edificação da igreja. E aí as portas do inferno não prevalecerão contra esta igreja. Essa igreja está alicerçada no que Cristo nos deu. O primeiro valor que encontramos nos versículos a qual lemos é temor. A igreja cria temor. O temor, segundo aqui Provérbios 7, aliás, capítulo 1, versículo 7, é o princípio do conhecimento. E o conhecimento só vem do ensino. A primeira perseverança da igreja. Então, o que é que o provérbio diz? Provérbio 1, 7, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a instrução. Então, os insensatos tolos desprezam a doutrina, o ensino de Cristo e se tornam tolos. E é uma peça principal para se a igreja ser destruída ou terminar com a comunhão da igreja, né? Então, o primeiro valor, temor. Temor é conhecimento. Então, todos que têm conhecimento, ele exerce o temor na alma, o temor do Senhor. Isso é o respeito, né? Reconhecer a autoridade de Cristo, reconhecer a autoridade do apóstolo, isso é do pastor, do líder, do missionário. Então, isso é conhecimento. Aquele que não tem conhecimento, ele despreza as autoridades, tanto elas constituídas na igreja quanto fora. O conhecimento nos leva a respeitar, assim como a gente fala aqui hoje, né? Os decretos que estão aí, que às vezes acabamos extrapolando por achar, porque é um decretinho que eu quero, sabe? Aquele negócio. E às vezes a falta do conhecimento nos leva a essa tolice, né? A gente fosse usar uma palavra burrice, né? O baiano fala muito sobre isso. É tolice por falta do conhecimento. Então, o temor na alma nos leva ao conhecimento de Deus e não nos deixa insensatos, tolos, né? Então, as almas que têm temor, há conhecimento de Deus, a sabedoria está sobre ele, né? Está sobre a vida dele. Então, havia respeito em que aquilo que os apóstolos ensinavam. Isso é o temor. Eles reconheciam, eles estavam buscando sempre entender, porque os apóstolos também entendiam, através do temor, aquilo que Cristo tinha ensinado. E a igreja também assim reconhecia e respeitava, né? O temor era o respeito ao ensino que os apóstolos ensinavam. O segundo valor está no versículo 44, né? Do texto que acabamos de ler, de Atos 2, né? O 44, fala sobre todos que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Então, união é também um valor, o valor de unir, de viver comum. Agora, o que a gente pode observar aqui? Unir e comum não quer dizer que somos obrigados a engolir tudo ou todas as ideias, mas nem todas as ideias nos faz separação. Às vezes a gente observa isso. Ah, mas viver unido. Não. A minha ideia é diferente da ideia do pastor Paulo aí, né? Não me dá direito de perder a minha comunhão e união com ele, de viver unido, ou de ter algo comum com ele, que é conviver na mesma igreja, ser membro da mesma igreja, ou ser pastoreado por ele. Então, não a união não quer dizer que todas as minhas ideias têm que ser centralizadas, obrigada e, como, por dizer, doutrinada e subjugada à ideia do outro. Não, isso aqui aí também seria escravo, né? Não somos escravos de pensamento de ninguém e nem dos nossos próprios, não podemos ser escravos. A única coisa que submetemos por completo, 100%, é as ideias centrais de Cristo. E os outros a gente vive e discute ideias, discorda ideias,
mas mantém-se a união. E isso vem do conhecimento, porque o tolo, com qualquer divergência de pensamento, ele perde o comum e perde a união com o seu companheiro. É como se diz, eu não suporto mais ouvir você. Então, esse é ideia de tolos. Então, a gente pode ter pensamentos diferentes, mas um dos valores que a igreja precisa trabalhar, ainda que tenhamos pensamentos diferentes, é manter unidos, porque é aqui que está a pedra fundamental. Então, dentro desse valor, desses valores, vemos que a Igreja de Jesus Cristo permanecia de pé quando vinha a perseguição e as afrontas dos reinos daquela época, que era o império que pegava pesado, né, e colocava ordens cruéis sobre a igreja, mas porque eles tinham a vida unida, né, tinha esse princípio de união, viver comum, tudo em comum, mantinha-se de pé contra as perseguições. Então, hoje, a primeira coisa, quando acontece uma perseguição, é a gente encher de narrativa. É porque o irmão fulano tal não liga mais, porque o irmão tal não vem mais para a igreja, o pastor não mais liga para a igreja, o pastor não quer vir, mas a gente não quer unir para fazer força, para sustentar. É como se diz, a barraca está caindo. Então, eu penso diferente, eu não vou colocar minha mão na barraca. Aí o pastor Paulo fica lá com a barraca, no peso total. Aí outro começa a observar a minha ideia, pensa comigo, solta a barraca e o peso vai caindo mais em cima do pastor. Depois o pastor acabou demolindo dentro da barraca. Olha, tá vendo aí? Eu disse para ele que ele não ia conseguir. Não, é porque eu não pratiquei o valor da união, de colocar a mão em comum, mesmo com pensamento diferente. E às vezes a igreja está sofrendo assim, ficando cargas sobre outras pessoas, porque eu não quero praticar o ato de união, de unir, o valor da união. Não tenho observado isso. Eu vejo apenas a minha ideia, os meus pensamentos, o meu bem-prazer. E para que esse valor chegue, né, até a minha vida, é preciso que eu observe primeiro o temor, segundo, a união, unir, é o viver o comum com aqueles. Lembrando que comum não quer dizer que eu penso tudo igual, não sou um nerd, né, de viver totalmente dominado por um pensamento de outra pessoa, né? Então, é isso que a igreja precisa praticar no dia a dia para que ela continue edificada, para que ela continue crescendo e os valores sejam exercidos de forma que outros vejam e assim veja prazer e veja Deus. E a Bíblia é tão imensa e ela deixa claro, né? João, quando escreve o seu evangelho, né? Foi onde ele observou bastante sobre a palavra amor. Ele disse que a igreja seria conhecida quando amarmos uns aos outros. E a união, unir, é uma prática de amor. Né? Porque no amor você suporta, você compreende, você vive, você diverte da pessoa, mas você mantém o seu braço dado. É como se diz, eu não concordo com o seu pecado, eu não concordo com o seu erro, não concordo, talvez, com algumas extrapolações, mas eu estou aqui com o braço dado para você não cair. E a gente não tem que expulsar o irmão por causa do pecado. Você tem que acolher o irmão porque tem que sair do pecado. E às vezes a gente só observa que jogando fora, né? É pegando os valores que temos, as pérolas que estão sujas, e jogamos na lata do lixo. Então o irmão é a pérola. A sujeira a gente vai burilar na mão, unido, né? Junto. E a igreja tem que trabalhar buscando sempre esse olhar. Então, eles cresciam cada vez mais. Atos 5:14, né? Que fala, e cada vez mais se agregava crentes ao Senhor em grande número, tanto de homens como de mulheres. Por quê? Porque esse efeito produzia e trazia pessoas para o reino de Deus. Porque mesmo a perseguição
que brotava naquela época dos reinos, né, dos impérios, eles percebiam a alegria, a união, a comunhão, o conviver dos irmãos de uma forma extraordinária, como se nada estivesse acontecendo daquele terror contra a igreja. Hoje, a primeira coisa que a gente faz é a igreja entrar em terror. Como eu, amedrontado, irei a um local desse? Não é? Que eu, em vez de trazer calma, compaixão, né, abraço para alguém que está amedrontado naquele momento, eu me encontro também na mesma situação. Então, eu acho que a igreja ela sentiu o crescimento porque, em vez dela se abater com a perseguição, se abater com a busca desenfreada do império da época para destruir a igreja mantinha felicidade, comunhão, união, e a mesa estava sempre alegre, feliz, cânticos e orações eram feitos. E aqueles que estavam passando situações difíceis era abraçado. E aí o Espírito Santo ficava nesse encargo de trazer e agregar número de homens e de mulheres para o reino de Deus. Então, nos dias de hoje, precisamos investir mais em comunhão entre irmãos e líderes, principalmente também, porque vivemos na época que líderes também têm as suas ideias e que não conseguem conviver com outros líderes. Eu ouvi de um, não estou aqui, nada contra pastor aqui, viu? Tem muitos pastores aqui. Eu ouvi de um pastor, uma época, que teve 2 pastores que se estranharam em uma porta de um banco, da agência bancária, e chegou aquele pastor, né, conversando com outro, e de repente chega outro pastor, 3 pastores no mesmo local, e de repente um pastor sai ali totalmente demonstrando, sabe, insatisfação. E aquele pastor que estava conversando com ele foi até um e perguntou qual era o problema. Ele diz: eu não suporto esse cara. Um pastor com outro pastor. E aí ele diz: qual o problema? Você não consegue perdoar, não? Ele diz: não consigo perdoar. Aí um dos pastores falou: você sabe, se você não perdoar, você vai para o inferno, né? Ele disse: eu vou para o inferno. Aí eu vejo o coração de um líder, né? Em uma alta tensão dessa, comportamento desse. Então, não tem como gerar comunhão. Até pode, né, com as suas técnicas, ele manter um tempo, mas a vida dele é infrutífera, é infeliz, é triste. Ele pode até ganhar, ele pode até agregar, mas a sua vida interior é infeliz e não leva a comunhão. E cedo ou tarde, essa vida que ele vive explodirá dentro do seu próprio meio. Terá pessoas contra ele, ele não vai entender por quê, mas o porquê é que ele precisa, primeiro, gerir comunhão com os seus líderes, né? Ter uma boa convivência. Então, o povo de Deus precisa ligar-se em comunhão para que esteja ligado na comunhão com os outros irmãos e com Deus. A comunhão gerada entre pessoas, é isso que João escreve falando várias vezes, ele repete várias vezes que a comunhão que liga o homem com Deus é o homem ligado com o homem. Quando Mateus fala também sobre a oração do Pai Nosso, ele liga o homem com o próprio homem, para que assim Deus ligue para o homem. Ele diz: se não perdoardes os vossos devedores, vossos irmãos, tampouco vosso Pai perdoará. Então, se eu não consigo ligar com o ser humano, com a minha própria natureza, né, a natureza que convive aqui nessa terra, como a natureza de Deus ligará à minha natureza? Né? A natureza do homem que é imperfeito, né, que tem as suas imperfeições, né, ligará com a natureza perfeita. Então, a nossa natureza, ela ligará com a natureza perfeita de Deus quando eu deixo a minha natureza ligar com a natureza do homem.
E aí entra o estado de comunhão e união e Deus parar no meio de todos nós. E a igreja é conhecida quando há essa ligação de união, de comunhão. Então, Deus estará conosco. A Igreja de Cristo é responsável pelos efeitos produzidos na comunhão, que é responsável para a igreja perseverar na doutrina, perseverar no partir do pão, isso, viver uma mesa com todos, a oração e também ter em cada um temor no Senhor. Então, todos vivem em comunhão quando estamos ligados nesses princípios da igreja. E todos e a igreja de Cristo é a única para demonstrar ao mundo o verdadeiro amor, a verdadeira comunhão que o próprio Cristo nos ensinou. Se a igreja não ensina, não chega a demonstrar de forma de atos, né, de viver aquilo que Cristo ensinou, quem o ensinará, né? Então a igreja ela é responsável, ela tem uma grande responsabilidade, um grande peso, né, sobre ela, de demonstrar a maior comunhão vivida por Cristo com seus discípulos. E Cristo deixou ensinando isso no momento da ceia, né? Que ele ali faz a celebração da Páscoa, né? A última Páscoa, quando João observa uma coisa interessante, que Jesus baixa para lavar os pés dos discípulos, né? E Pedro salta fora daquele negócio, não quer ver um homem mestre, né? O líder perfeito que ele observava, o homem que viveu no auge com milagres, algo extraordinário sobre as mãos de Jesus, chegar, baixar seus pés e lavar seus pés como um escravo, né? Um símbolo de escravo, de servo. E Cristo disse, se vocês não viverem isso, não reconhecerem isso, de maneira que serão reconhecidos como meus discípulos. Então, a igreja ela precisa conhecer primeiro a humildade exercida por Cristo e segundo entregar na igreja o conhecimento demonstrado dessa comunhão de Cristo. Somos nós, né? Nós como igreja. Eu não posso dizer que é o pastor Paulo, que é alguém mais, não. Somos nós como igreja que temos que produzir esse efeito para o mundo reconhecer e se render a Cristo, né? Então, somos responsáveis por isso. Que Deus nos abençoe nesta noite, né? E que as nossas vidas venham ser cheias, né? Desse amor, dessa comunhão e dessa união. Ainda que tenhamos pensamentos divergentes. Amém? Que Deus nos abençoe. Amém. Que Deus possa abençoar a sua vida, Josué, e que Deus possa cada dia continuar te usando como instrumento para a graça, né? Para a edificação do reino. Isso é uma realidade, nós precisamos viver a comunhão, principalmente no momento que nós estamos agora, né? Um momento difícil, complicado, e que Paulo falou lá em Romanos, né? A ardente expectativa da criatura aguarda ardentemente que os filhos de Deus se revelem. Como diz a palavra do Senhor, os filhos de Deus se revelam na união, na comunhão, no amor mútuo. Não existe outra forma de revelação de Deus que não seja no amor pelo outro. Como é que você vai dizer que ama a Deus que você não vê se você não ama seu irmão que você vê? Então, essa aí, é isso que Josué nos falou nessa noite para a nossa edificação. E começa com o temor a Deus. Que Deus possa te abençoar, Josué, a tu e a tua família, né? E nós estaremos... vocês possam meditar nisso, parar e cada dia a gente buscar a comunhão, buscar o amor. Nós não somos iguais, nós somos unidos. É isso que Josué diz. Não é igualdade, é unidade. Que nós possamos caminhar com Cristo para que esse mundo seja diferente. Se a gente quer um mundo de paz, um mundo de alegria, um mundo onde as pessoas sejam, né, tenham empatia, alteridade, a gente como igreja tem essa obrigação. Nós somos os exemplos, né, para o mundo. Então que Deus possa nos abençoar e que isso seja uma realidade e nós possamos lutar por isso, né, como
diz aí o início, né? Eles dedicavam, eles viviam para isso, eles entendiam o valor. Então, que Deus possa abençoar nossas vidas. Desde já agradeço, Josué, né? Muito obrigado. Outras oportunidades virão. Que o Senhor possa abençoar a tua vida grandemente. E abençoar cada irmão. Cleidson, Maria do Carmo, Dirley, Iris, Vera, Celina, Railda, Belê, Neves, Elita. Então, que Deus possa abençoar ricamente a vida de vocês. Então, vamos orar para a gente encerrar o nosso culto nesta noite. Ô, Cleidson, o nome do rapaz é Otacílio Júnior, não é isso? Se eu não me engano, acho que é Otacílio Júnior, rapaz, o nome dele. É Darlan. Darlan? Darlan. Darlan, certo. Pronto, para a gente orar pelo nome, né? Para a coisa ficar. Então, que Deus possa estar abençoando a vida dele, de Marina e de todos os outros. Vamos orar. Deus, muito obrigado por esse momento em que o Senhor falou aos nossos corações. Que nós possamos ser tocados pelo Teu Espírito Santo e que nós possamos pensar a nossa comunhão contigo e com os nossos irmãos. É um momento difícil que nós estamos vivendo, em que o mundo precisa de uma referência, o mundo precisa, Deus, de exemplos, o mundo precisa ver o Senhor. Deus, e esta visão vem através da união do Teu povo, vem através do amor que nós temos uns pelos outros. Ó Deus, toca no nosso coração profundamente em relação a isso, que nós possamos compreender que nós só vemos o Senhor quando olhamos para o outro. Ó Deus Pai, obrigado pela vida de Josué, abençoe o teu filho, dê a ele a cada dia, Deus, essa alegria de falar do Senhor, de estudar a tua palavra, que ele continue sendo instrumento do Senhor para a edificação de vidas. Ó Deus, fica conosco, abençoe os nossos corações, tu nos conheces, tu conheces, Deus, a necessidade de cada um, aquilo que se passa dentro do mais profundo do nosso ser, em que nós queremos colocar diante do Senhor. Que tu possas abençoar cada vida aqui, nesta noite. Abençoar as nossas famílias, abençoar, Deus, poderosamente, Deus, a nossa casa, a nossa vida, a nossa igreja. Que nós sejamos reflexo da tua glória, para que todos vejam o Senhor através de nós. Fica conosco, Deus nos abençoe. Nos dê uma noite de paz, guarda-nos do mal. Ó Deus, livra-nos, Senhor, dessa contaminação, livra-nos das doenças, das enfermidades, das maldades. Porque tu sabes que nós temos vivido um mundo tenebroso, no caos. Mas também nós sabemos que tu és o Todo-Poderoso que domina sobre todas as coisas. Fica conosco, Pai. Nós te oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe. Fiquem na paz. Até quinta-feira, às 7h30, nós estaremos aqui, né? Quer dizer, no YouTube, né? No nosso culto ao Senhor. Josué, mais uma vez, muito obrigado. Deus abençoe. Deus abençoe todos vocês. Abração, Mateus. Valeu. Tchau.